Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021. No bairro da Penha, um apartamento simples no terceiro andar guardava a rotina de uma família comum até que um acidente doméstico quebrou o equilíbrio. Caio Nascimento, 5 anos, escorregou no corredor encerado. Bateu a cabeça na quina da mesa e perdeu os sentidos por tempo suficiente para que Aline Duarte e Bruno Nascimento chamassem o resgate em pânico. O Hospital Municipal São Clemente recebeu o menino com traumatismo craniano leve, sangramento controlado e risco moderado de complicações. O procedimento de emergência transcorreu sem intercorrências graves: sedação, exames, monitorização, suturas. Os médicos repetiam que a recuperação dependeria de observação atenta nas primeiras 48 horas. Nada indicava o que viria a seguir. Quando o garoto despertou plenamente da anestesia, não pediu água, não procurou a mãe, não chorou. Mirou o teto branco e disse com dicção limpa e tom seguro: "Eu morri, mas não foi agora. Foi antes, quando eu era o Rafael." Aline congelou. Bruno buscou uma explicação rápida: delírio pós-sedação, eco de alguma conversa aleatória. O menino levou a mão ao próprio peito, levemente à esquerda, apontando à altura do coração, e completou: "Entrou aqui." O plantonista, Dr. Fábio Brandão, tentou normalizar a cena, recomendando calma e repouso. Só que Caio prosseguiu: "Eu trabalhava no hospital maior, perto da linha amarela. Emergência viva." Aquilo não cabia na vida de um pré-escolar que mal distinguia bairros fora do trajeto até a creche. A família não tinha histórico na área da saúde, nenhum parente médico, nenhuma conversa técnica em casa. Aline costurava por encomenda. Bruno era motorista de aplicativo. O círculo social girava em torno da igreja local, dos colegas de trabalho e de vizinhos antigos. Mesmo assim, a criança nomeou detalhes que não pertenciam a esse cotidiano. Citou um sobrenome que não usava, descreveu plantões noturnos e falou sobre paciente politraumatizado como quem rememora um dia de serviço. O narrador, o BGT, discreto, atento, percebe que a força da revelação não está no excesso de informação, e sim na simplicidade direta com que a criança organizou a fala. Identidade anterior, local de trabalho, circunstância violenta. O neurologista pediátrico de referência do São Clemente, Dr. Leandro Mafra, entrou em cena com cautela. Examinou reflexos, avaliou postura, aferiu respostas a estímulos. Nada fora do esperado para alguém que acabara de passar por sedação, salvo o léxico incompatível com a idade. O especialista sugeriu repouso, observação e zero exposição a qualquer conteúdo que pudesse alimentar confusão. Aline assentiu. Bruno concordou. E o quarto voltou ao silêncio asséptico. Porém, Caio ainda segurava o fio da memória que parecia anterior ao próprio nascimento. Ele perguntou, como se continuasse uma conversa interrompida: "O Hospital Aristeu Dias ainda existe?" Ninguém ali ouvira esse nome. O BGT não conclui. Apenas registra a estranheza que se instala sem convite. No dia seguinte, já no leito de enfermaria, a criança demonstrou familiaridade com objetos que nunca manuseara. Tocou um estetoscópio e comentou que o modelo com diafragma sensível ouve melhor sopros finos, expressão que não fazia parte do vocabulário da casa. Em seguida, mencionou uma sala de trauma, com divisórias de alumínio e vidro canelado, corredor estreito, carrinho de medicação trancado por cadeado duplo e uma ala infantil do outro lado da capela. Aline não reconhecia nada. Bruno tampouco, e ainda assim, as imagens exibiam coerência interna. Disposição de ambientes, protocolos mínimos, acessórios compatíveis com emergência hospitalar. A tentativa de reduzir tudo à imaginação divergente esbarrou na repetição de marcadores específicos. O garoto não improvisava, não variava substantivos, retomava sempre o mesmo conjunto: Rafael,
Aristeu Dias, emergência, tiros, coração, noite de chuva fraca. Aline e Bruno, seguindo as recomendações do Dr. Leandro, evitaram perguntas guiadas. Mantiveram voz baixa, contato afetivo, rotina de alimentação. O BGT observa que esse cuidado ético sustenta a narrativa sem transformá-la em espetáculo. Protegendo a criança, preserva-se a possibilidade de compreender o fenômeno com serenidade. Quando recebeu alta para casa, 2 dias depois, Caio deixou o hospital com um curativo na testa e comportamento sereno. No elevador do prédio, confidenciou algo que mudaria o rumo da família. Preciso voltar lá. Minha mãe de antes ainda chora. Aline engoliu seco. Bruno respirou fundo. Ninguém sabia a quem ele se referia. O menino completou. Mãe Rosa. Aline e Bruno se entreolharam. Nunca conviveram com nenhuma Rosa próxima. A fala ficou suspensa entre o medo e a compaixão. Não havia, até ali, prova de nada. Existia apenas uma consistência desconcertante. E quando as experiências não cabem no repertório de respostas fáceis, o caminho razoável é a verificação cuidadosa. O casal decidiu registrar tudo: datas, palavras exatas, desenhos feitos espontaneamente, eventuais lembranças que surgissem sem indução. A decisão não nasceu de obsessão, e sim de prudência. Se a memória for apenas efeito colateral de um trauma, o tempo dissolverá. Se não for, o caderno mostrará padrões. O BGT mantém a distância correta para notar o que a urgência costuma apagar. A mãe cuida do filho sem abafá-lo, o pai sustenta o lar sem cair em conclusões apressadas, e a cidade, indiferença majestosa de avenidas, ônibus lotados, placas verdes, segue sua marcha. Nada muda para quem olha de fora. Tudo muda para quem habita aquela sala de estar, com sofá gasto, mesa de fórmica e um capacete infantil vermelho comprado para passeios de bicicleta na Praça 15. O item, esquecido num canto, tornou-se símbolo sem que ninguém planejasse. Em certo momento, Caio encarou o objeto. Não tocou, não pediu. Disse apenas: "O meu era preto, com risco prateado na lateral." A Igreja do Bom Pastor, onde Aline frequenta os cultos de domingo, ofereceu orações e consolo. O pastor falou sobre mistérios que não nos pertencem e sobre cuidado com a alma de uma criança. Aline agradeceu, mas entendeu que o caminho espiritual, embora importante, não substitui a necessidade de método. A fé acolhe, a verificação esclarece. O BGT não julga crenças, só registra a coexistência de 2 linhas de ação que não se anulam: acolhimento e investigação. Transformar espanto em procedimento não é simples. Mesmo assim, naquela mesma semana, Bruno anotou: Aristeu Dias, checar se é hospital real. A internet devolveu resultados confusos, clínicas homônimas, citações esparsas, nada conclusivo no Rio de Janeiro. A ausência de evidência imediata não encerra o caso, apenas convida a cavar melhor. A família decidiu, então, limitar estímulos, reduzir conversas sobre o assunto e observar se as recordações continuariam brotando sem gatilhos externos. Se elas persistissem, valeria a pena buscar um núcleo universitário com experiência em estudos de consciência para acompanhamento formal. Antes disso, porém, a casa testemunhou um gesto simples e poderoso. Caio pediu papel e caneta. Desenhou uma planta tosca com corredor, salas retangulares, um posto de enfermagem central e uma capela pequena à direita. Na base do desenho, traçou um quadrado com um X no meio. Aqui foi o barulho. Não houve dramatização, não houve choro, só a economia de alguém que relata sem desejar convencer. O BGT nota que o silêncio posterior pesa mais do que qualquer fala. Essa história não começou com gritos, luzes piscando ou presságios. Começou com um menino apontando o próprio peito e dizendo que morreu sendo outra pessoa.
O que parecia absurdo naquele primeiro instante ganhou densidade por meio de elementos repetidos, detalhes plausíveis, ausência de vaidade e uma serenidade incompatível com 5 anos. Nada foi provado, nada foi refutado. Há um fio puxando todos para frente, e ele se chama coerência. O próximo passo deixará o terreno do espanto e entrará no campo da comprovação possível. Documentos, registros de arquivo, plantas antigas, pessoas ligadas a um passado que talvez não tenha terminado. Se houver verdade nessa lembrança, ela sobreviverá às checagens. Se não houver, a própria busca devolverá paz. De qualquer maneira, o BGT seguirá atento, mantendo a casa protegida, a narrativa íntegra e a dúvida onde ela deve permanecer, como ferramenta, não como prisão. A volta para casa trouxe um silêncio diferente, daqueles que deslocam os móveis sem mexer neles. Aline pendurou a mochila do filho no mesmo gancho de sempre, mas as chaves, ao tocar a mesinha, pareceram mais pesadas. Bruno, para não assustar, ligou a chaleira, abriu biscoitos, ajeitou desenhos antigos sobre a mesa. Caio observou tudo com uma atenção nova, como se cada objeto tivesse ficado ligeiramente fora do lugar. Não pediu televisão, não pediu brinquedos, quis apenas papel. Rabiscou um corredor largo, divisórias transparentes, um balcão quadrado, um pequeno oratório de canto. Escreveu com letra miúda e firme, posto. Depois voltou ao início, traçou setas e acrescentou trauma, bem no ponto marcado com X. A palavra não fazia parte do cotidiano daquela casa, porém saíra natural, sem esforço, como uma lembrança antiga voltando do fundo do mar. Aline fotografou o desenho, guardou no caderno, colou um adesivo com a data, 18 de maio de 2021. O registro não era superstição, era método. Se tudo desaparecesse como um sonho ruim, haveria um início e um fim bem definidos. Se persistisse, o arquivo ajudaria a separar imaginação de conjuntura. Bruno, que sempre foi prático, resolveu dar um primeiro passo simples, descobrir se Aristeu Dias existia mesmo. A busca trouxe nomes dispersos pelo país, clínicas pequenas, laboratórios, referência perdida em bairro distante de qualquer linha amarela. No Rio, nenhum resultado direto. Isso não provava nada, apenas esticava a corda da dúvida. No final daquela semana, o casal aceitou uma consulta com doutora Júlia Pazzini, psicóloga infantil indicada pelo São Clemente. Consultório iluminado, prateleiras baixas, brinquedos neutros, sem tocar no assunto principal, a profissional propôs jogos de encaixe, histórias com fantoches, perguntas abertas. Caio não fez graça, não performou. Enquanto montava carrinhos, posicionou um boneco de jaleco perto de um carrinho maior e disse baixinho, como quem narra para si: "Coração foi aqui." Em seguida, apontou o local exato no boneco. Lado esquerdo, altura do quarto espaço entre costelas. A especialista anotou, prosseguiu sem alarme e orientou os pais a evitar sugestões. Explicou que memórias pós-trauma às vezes vêm misturadas a conteúdos de sonhos. Recomendou rotina estável, sono regular, reforço de vínculos, nada de notícias policiais, nada de conversas espetaculosas. A escola, por sua vez, serviu como espelho. Professora Clarice ligou na segunda-feira. O menino fizera um desenho de trânsito com detalhe incomum. Setas de conversão, faixas, indicação de passarela ao fundo. Outra folha trazia um capacete grande, pintado de preto com um traço prateado na lateral. Aline agradeceu, pediu discrição, combinou observação. Não havia intenção de transformar a sala em laboratório. Havia, sim, o compromisso de não ignorar sinais que insistiam em retornar. À medida que os dias avançavam, um léxico mínimo foi se formando, sempre o mesmo, rara variação. Rafael, emergência, tiro, noite com garoa, capela, mãe Rosa, Aristeu Dias. Bruno propôs um passeio discreto.
Rodar por trechos próximos à Avenida Brasil, entrar em vias de acesso antigas, observar a paisagem sem pressionar a criança a responder nada. O carro seguiu devagar por Olaria, Cordovil, Irajá, Bom Sucesso. Da cadeirinha, Caio olhava para fora como quem procura uma lembrança em plena luz do dia. Em determinado ponto, apontou uma alça elevada e disse sem ênfase: "Por aqui se entra no Hospital Grande." Não houve comemoração, apenas um sublinhado mental. A primeira ancoragem concreta veio de onde menos se esperava. Uma vizinha, Dona Cida, comentou ter ouvido, anos atrás, falar de um hospital filantrópico desativado, demolido depois de reforma viária, que funcionara próximo de passarelas antigas. Nome exato, ninguém lembrava. Surgiram versões. Santa Teresa de Jacarepaguá, Instituto Aristeu de Urgência, Casa de Assistência Dias. Nada confirmado. Ainda assim, a possibilidade de um apelido popular deslocado do nome oficial acendeu esperanças. Bruno anotou variações, cruzou termos, comparou mapas antigos com imagens atuais. Não mostrou nada ao filho, guardou para si e, à noite, comentou baixo com Aline. Se existiu, alguém terá papel. A linha seguinte da verificação, pedia profissional com olhar frio. O casal procurou o Dr. Otávio Sarmento, neuropediatra do São Clemente, conhecido por falas técnicas e avessas a modismos. Exames básicos, retorno em 2 semanas, nada de alterações preocupantes. O médico foi claro, não há base clínica para delírio, tampouco para diagnóstico psiquiátrico. Usem critérios, anotem, não induzam, não neguem. Se houver conteúdo persistente e verificável, procurem uma universidade. A indicação caiu como bússola. Aline lembrou de um núcleo de pesquisa em consciência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Enviou e-mail, anexou relatos escritos, digitalizou desenhos, pediu sigilo total. A resposta veio em 2 dias. Núcleo Limiar aceitou acompanhar com equipe multidisciplinar, protocolo ético e nenhuma promessa de conclusão rápida. Na primeira visita do Limiar, Profa. Helena Diniz e Dr. Murilo Cal fizeram entrevistas sem roteiro fechado. Nada de "é aqui", nenhum "lembra isso". Apenas estímulos neutros. Peça um desenho novo do local. Descreva sem completar palavras. Associe apenas se surgir espontâneo. Caio repetiu o corredor com divisórias. Desenhou uma capela minúscula contígua à ala infantil. Posicionou um posto de enfermagem quadrado no centro, riscou uma entrada por trás, como se a estrutura tivesse 2 frentes. A docente registrou que plantas de hospitais antigos por vezes previam oratório ao lado de pediatria. Murilo, então, questionou cuidadosamente um único item objetivo. "Esse hospital ainda existe?" O garoto balançou a cabeça negativamente e respondeu: "Virou terreno." A palavra bateu forte. Terreno. Se virou terreno, haveria documentação pública. O grupo decidiu procurar atas de desapropriação, alvarás, memoriais descritivos. Enquanto isso, uma segunda frente crescia. Mãe Rosa. Quem seria? Aline listou mulheres chamadas Rosa entre conhecidos e familiares. Nada. Caio, sem esforço, explicou. Ela é mãe de Rafael. Aline sentiu o peso de uma frase que parece absurda até o instante em que, dita por uma criança calma, adquire gravidade. O BGT não interpreta, apenas acompanha o choque diametral entre ternura e impossibilidade. A verificação que daria o primeiro solavanco veio de dentro do próprio São Clemente. Enfermeira-chefe Tânia Valverde, interessada pelo acompanhamento, comentou que, numa sala guarda-volumes desativada, ainda havia um lote de prontuários antigos, transferidos de unidades extintas para armazenamento provisório, antes da digitalização. Bruno pediu autorização formal, a direção liberou somente consulta assistida por 2 funcionários, sem cópia, sem celular, nada para fora. Entre caixas de papelão manchadas de pó, apareceram envelopes com carimbo de uma entidade encerrada nos anos 90. Associação Beneficente Aristeu. Não Hospital Aristeu Dias.
mas um nome que funcionava como raiz daquilo que Caio repetia. Alguns documentos traziam a razão social completa: Associação Beneficente Aristeu Dias. O eco daquele sobrenome desconhecido, enfim, ganhava papel. Nos envelopes, listagens de plantão, mapas de sala, correspondências internas. Um memorial simplificado citava sala de emergência com divisórias de alumínio com vidro canelado e oratório junto à pediatria, além de uma entrada secundária para recebimento de insumos. Aline precisou sentar. Bruno respirou por alguns segundos, depois pediu calma. O achado não dizia nada sobre Rafael, tampouco sobre tiros. Dizia, porém, que a descrição da criança coincidia com elementos arquitetônicos documentados. O diretor do São Clemente condicionou qualquer divulgação a termo de responsabilidade. A equipe do Limiar agendou nova visita, agora com um arquivista experiente, para catalogar aquilo de forma correta. No retorno, Caio não viu os papéis. Ninguém o expôs àquela descoberta. Em vez disso, pediram um relato livre sobre as lembranças que doem menos. O menino falou de uma senhora que rezava com um terço nas mãos, de uma sala com cheiro de éter, de um corredor úmido numa noite de chuva fina. O BGT repara: quando detalhes periféricos reaparecem iguais, a chance de invenção diminui, porque a fantasia infantil tende a colorir, trocar, exagerar. Aqui, os contornos vinham enxutos, frios, constantes. No fim do mês, a investigação dobrou uma esquina. O Limiar encontrou em Diário Oficial Antigo um decreto de desapropriação e demolição da Associação Beneficente Aristeu Dias para obras viárias, com data de 1994. Consta ali a transferência de acervo clínico para unidades parceiras, entre elas o São Clemente. Consta também a localização da antiga quadra hospitalar e o destino atual: terreno de estacionamento comunitário sob gestão de uma associação de moradores. Não havia menção a eventos violentos. Havia, entretanto, a trilha indispensável para uma próxima etapa: visitar o lugar com a família, em dia sem chuva, sem câmera, sem sensacionalismo, apenas presença. Antes dessa ida, um episódio doméstico costurou emoção e pista. Aline lavava louça enquanto Caio brincava no tapete. O menino largou os blocos e falou sem olhar para ninguém. Rafael usava anel de formatura com as letras RMS. Bruno, intrigado, anotou de imediato. Letras iniciais pareciam específicas demais para serem gratuitas. Anéis de formatura, no Brasil, geralmente trazem curso, ano, iniciais do nome. Se um dia aquele nome completo surgisse, 3 letras poderiam ser chave mestra. A partir daí, a palavra comprovação deixou de soar como exagero. O plano, ainda embrionário, tinha 4 pilares: achar documentação capaz de ligar um Rafael a Aristeu Dias, identificar testemunhas sobreviventes da época, solicitar, se houvesse fundamento, apoio pericial universitário. E somente então considerar medidas extremas, como exumação, desde que uma autoridade judicial entendesse existir interesse público e base factual. Nada de atalhos, nada de apostas emocionais travestidas de prova. Quando Aline apagou a luz do quarto naquela noite, percebeu que o medo tinha mudado de cor. O pavor de perder o filho dera lugar a outro, mais sutil. A responsabilidade de não deformar a vida da criança em nome de uma curiosidade que poderia esmagá-lo. O BGT encerra esta etapa registrando uma escolha rara: seguir, sim, mas com freio. Deixar o milagre quieto quando virar apenas milagre. E só chamar de milagre aquilo que sobreviver a todas as verificações. O caderno de anotações já não parecia apenas um repositório de lembranças. Virara ferramenta. O núcleo universitário desenhou um plano simples, objetivo, sem palco: sobrepor plantas antigas ao quarteirão atual. Visitar o endereço discreto onde antes funcionara a Associação Beneficente Aristeu Dias. Observar o entorno sem dirigir a criança. Colher depoimentos de moradores antigos
e, se surgissem dados concretos, seguir para acervos públicos. Aline e Bruno concordaram com uma condição: nenhum microfone, nada de câmera, nenhuma pergunta sugestiva. O foco era proteger o menino e deixar que a verificação, e só ela, apontasse caminho. No sábado, a família estacionou próximo ao estacionamento comunitário que, segundo o decreto de desapropriação, ocupara a área do antigo hospital. O lugar não chamava atenção. Piso de brita, guarita simples, árvores ralas nos cantos. A equipe do núcleo limiar aguardava num ponto discreto. Caio desceu do carro, olhou em volta com calma e seguiu os pais. Não houve ensaio, não houve "é aqui?". Andaram alguns metros e a criança parou diante de uma faixa de sombra projetada por uma passarela. Com o dedo, desenhou no ar um corredor que não existia mais e disse baixinho, sem teatralidade: "A entrada que eu conhecia era por trás, perto do caminhão de insumos. Profa." Helena anotou sem levantar sobrancelha. Um arquiteto voluntário conferiu a sobreposição das plantas. Naquela direção, a planta de 1991 realmente mostrava acesso secundário de abastecimento. A autoridade local que administrava o espaço, seu Darcy, aproximou-se curioso. Contou que no fim dos anos 90, trabalhadores encontraram, ao nivelar o terreno, pequenos azulejos brancos, pedaços de alumínio, restos de vidro canelado. A referência bateu com os documentos internos recuperados no São Clemente. Não era prova de nada além do óbvio. Ali funcionara uma unidade de saúde, mas cada peça que se encaixava diminuía a margem de fantasia. Na saída, Caio parou sob a sombra da passarela e sussurrou, como quem fala com alguém que só ele vê: "Mãe Rosa, eu vim." Aline segurou a mão do filho e ficou em silêncio. De volta ao São Clemente, o grupo pediu acesso formal ao lote de prontuários que carregava o carimbo da antiga Aristeu. A direção liberou consulta supervisionada. O arquivista trouxe caixas com organização desigual. Algumas fichas amareladas, correspondências, ofícios, memorandos. Em meio a listas de plantão e pautas de manutenção, apareceram duas chaves. A primeira: um quadro de residentes com iniciais e especialidades. Entre linhas apagadas pelo tempo, um registro legível: RMS, Resir Cirurgia Emergência, 2º ano. Aline sentiu o estômago afundar. Bruno releu. RMS não era mais um acaso perdido num desenho infantil. Tinha, agora, um lugar num organograma. A segunda chave veio colada a um ofício destinado à diretoria de beneficência. Boletim de ocorrência interna. Incidente na sala de trauma. Sem detalhes, sem laudo, apenas a menção à intervenção de segurança e ao acionamento da polícia, com remissão ao número de um processo antigo. O papel parava ali, como quem aponta para outra porta. Arquivo público. A equipe do limiar protocolou o pedido ao Arquivo Geral do município, citando o número do processo mencionado. Como não havia promessa de retorno rápido, a investigação seguiu por outro flanco. Pessoas. 2 memórias de carne e osso reapareceram por meio de seu Darcy. A primeira foi Raimunda Lopes, moradora há décadas, que lembrava de uma senhorinha devota, de terço sempre à mão, que visitava doentes e ajudava voluntariamente na capela do hospital. Chamavam de Dona Rosa, disse, com a certeza dos nomes que se grudam à boca. A segunda foi Manuel Tico, ex-vigilante de obras, que narrou o dia em que caminhões retiraram mobiliário e caixas do prédio prestes a ser demolido. Ele jurava ter visto um radiogravador e uma caixa plástica de fitas pequenas entre os objetos encaminhados a uma paróquia próxima, onde teriam sido catalogados para bazar beneficente. A pista parecia frágil, mas fazia sentido. Quando instituições fecham às pressas, inventários se espalham. A rota levou a um salão paroquial discreto, paredes de cal, armários antigos trancados. O pároco atual, Padre Estevão, recebeu a equipe com cautela. Explicou que herdara do antecessor um depósito com objetos diversos, doados ou esquecidos,
e que nunca tivera tempo de ordenar tudo. Diante do pedido formal do núcleo, abriu o armário junto de todos, entregou luvas e o grupo começou a separar caixas por origem. Entre molduras e livros de cânticos, surgiu um estojo cinza com o rótulo desbotado. Microfones, fitas, doação Aristeu. Dentro, microcassetes numerados a lápis, nenhum player por perto e uma folha dobrada com anotações breves. Notas de caso, emergência, supervisão, turno madrugada. A linha tênue que separa a lenda de documento ganhou mais uma trinca. A universidade providenciou um gravador compatível e um técnico de áudio para a digitalização, mantendo cadeia de custódia. Nada de adivinhação, nada de pressa. As fitas vieram em ordem irregular, com trechos incompletos. Algumas traziam discussões clínicas de rotina, casos respiratórios, politraumas, rotina de preparo de medicação, outras, ruído. Então, uma gravação específica parou todas as mãos. Um residente jovem ditava. A voz soava segura e apressada, com termos de trauma e menção a um colega supervisor chamado Miguel. Ao final do relato, o registro dizia o nome de forma corrida, como quem fecha a ficha. Rafael Mendes da Silva, 2º ano. O silêncio no laboratório de áudio durou mais do que a faixa gravada. A partir desse ponto, o protocolo mudou de patamar. O núcleo limiar comunicou oficialmente a descoberta à reitoria e solicitou acompanhamento jurídico. O player rodou de novo. Além dos dados técnicos, a voz falava de movimento estranho na área de medicamentos controlados naquela semana, homens que fizeram perguntas, funcionários apreensivos, vigilância sobrecarregada. O documento sonoro não mencionava tiros, mas desenhava o clima de risco que antecede uma noite ruim. A coincidência com o ofício interno, incidente na sala de trauma e o processo municipal pedido ao arquivo compunha uma sequência com começo, meio e falta de um fim. Aline e Bruno não ouviram nada por decisão compartilhada com a equipe. Primeiro se comprova, depois se decide o que mostrar ao menino. Ou se não se mostra nada. Caio, em casa, continuava vivendo como criança que quer aprender a amarrar o tênis sozinha. Os episódios de fala atípica rareavam, mas não desapareciam. Em certa noite, enquanto juntava blocos, ele disse sem dor na voz: "Ele era bom, mãe. Rafael defendia todo mundo." E voltou a brincar. O BGT registra. Quando a memória deixa de pedir plateia, resta conteúdo. O Arquivo Geral respondeu semanas depois com um calhamaço digitalizado. Havia ali relatórios do antigo Departamento de Ordem Pública sobre uma ocorrência noturna registrada no hospital, com descrição de indivíduos armados tentando acessar a farmácia. Testemunhas citavam correria, gritos, intervenção de servidores. Em uma declaração, o nome Rafael Mendes da Silva surgia como residente. Em outra, uma paciente mencionava terço apertado nas mãos enquanto rezava por um médico ferido. Uma terceira informava o envio de pertences pessoais do residente ao setor de recursos humanos da Associação Beneficente Aristeu Dias, com descrição de itens: jaleco, carteira, caneta, anel com iniciais RMS. O inventário não detalhava paradeiro final do anel, apenas registrava que os objetos seriam entregues à família conforme contato. Se havia família, havia sobrenome estendido e, possivelmente, endereço. O dossiê citava como contato inicial uma Rosa Mendes, sem endereço legível no digitalizado. As letras pareceram raspar o papel na cabeça de Aline. Mãe Rosa. A coincidência daquilo que Caio dizia há semanas, com um registro frio, escancarou a porta que faltava. Era cedo para pensar em encontro. Era cedo até para admitir a possibilidade em voz alta. Mas a linha estava, enfim, desenhada. Menino que afirma lembrar uma morte, planta de hospital demolido, gravação de residente com nome completo, processo municipal descrevendo ocorrência e inventário com anel de iniciais compatíveis. Não havia salto de fé exigido. Havia documentos.
A sequência seguinte pediu uma costura paciente com ética e direito. A universidade orientou a solicitar, por vias legais, o acesso ao cadastro de familiares para localizar Rosa Mendes, se viva, se localizável, se desejando qualquer contato. Sem essa autorização, não haveria conversa, visita, muito menos exposição de criança a reencontro que pudesse feri-la. Aline concordou com alívio. Bruno também. O BGT percebe que a proteção, e não a curiosidade, sempre foi o norte desse processo. Com as peças mais firmes sobre a mesa, o limiar decidiu submeter a gravação com a voz do residente a uma perícia forense de áudio para afastar dúvidas técnicas. Origem, cortes, manipulações, coerência temporal. Em paralelo, iniciou busca por registros de sepultamento que pudessem confirmar destino do corpo de Rafael. Não havia, até então, menção à exumação. Isso ficaria guardado como hipótese extrema e só seria tocado se documentos e familiares convergissem. O objetivo, desde a primeira conversa, nunca foi sensacionalismo. Foi desatar um nó com o máximo de cuidado possível. Antes do encerramento desta etapa, algo singelo ofereceu um emblema. O paróquio, ao devolver caixas já catalogadas, achou no fundo de uma delas um envelope pequeno, papel grosso, com o timbre antigo da Associação Beneficente Aristeu Dias. Dentro, um cartão simples de homenagem póstuma aos residentes que serviram com coragem no setor de emergência, sem nomes, sem datas. Uma peça modesta, talvez distribuída em cerimônias discretas quando o hospital fechou. Aline segurou o cartão com respeito e pediu que ficasse arquivado na universidade. Era um objeto sem valor jurídico, mas com uma delicadeza que de alguma forma assinava a passagem daquele tempo por essas mãos. A história começou com uma frase impossível e até aqui encostou em papéis, vozes gravadas e nomes que ninguém em casa conhecia. Falta muito. Ouvir peritos, localizar Rosa, cruzar registros de cemitério, compreender se há espaço legal e humano para uma confirmação definitiva. Mas pela primeira vez, a palavra comprovado parou de parecer promessa distante e passou a significar um caminho concreto, ainda que longo, onde cada passo precisa ser menor que o desejo de correr. A petição preparada pelo Núcleo Limiar chegou ao fórum com um dossiê que misturava frieza documental e humanidade. Transcrições das microfitas com identificação vocal de Rafael Mendes da Silva, cópias do processo municipal sobre o incidente na sala de trauma da antiga Associação Beneficente Aristeu Dias, o decreto de desapropriação de 1994, a listagem de plantonistas com a sigla RMS, o inventário de pertences indicando anel pendente, o registro de sepultamento com anotação de troca de gaveta e o consentimento expresso de Rosa Mendes. A linguagem do pedido evitava teses metafísicas, pedia apenas autorização para verificar um possível erro de sepultamento e, se confirmado, corrigir o cadastro. O Ministério Público foi ouvido, a Defensoria acompanhou, o juiz determinou perícia com cadeia de custódia completa, presença de peritos criminais, representante do MP, servidor do cemitério e assinatura de todos em ata sequencial. Nada de filmagem midiática, nada de plateia, ética acima do inusitado. Caio ficou em casa, protegido por Aline e Bruno. A orientação foi clara desde a primeira consulta. Criança não entra em necrotério nem em perícia de campo. O menino perguntou apenas se a mãe de antes iria ficar bem. Aline respondeu que sim, que pessoas responsáveis estavam trabalhando para arrumar o que ficou errado. O BGT registra essa cena breve porque condensa o coração do caso. Não se buscava espetáculo, buscava-se reparação. A equipe chegou ao cemitério numa manhã nublada, com a ordem especificando 2 pontos: o jazigo, onde constava a lápide de Rafael, e a outra quadra indicada pelo errata. O procedimento seria encadear os passos. Primeiro, confirmar se a sepultura com a inscrição correspondente realmente continha os restos mortais de Rafael.
Depois, conferir a outra cova. O livro de campo antigo foi aberto sobre uma prancheta, ao lado do croquis, com quadras e alamedas. O servidor apontou referências fixas, uma árvore mais velha, o muro lateral, e demarcou as distâncias. Nada era improvisado. No primeiro ponto, a abertura revelou um caixão envelhecido, com ferragens de padrão distinto ao descrito no errata. Os peritos fotografaram, numeraram, extraíram amostras e o arqueólogo forense registrou posição e profundidade. Exame preliminar do registro odontológico daquele indivíduo, comparado ali mesmo com cópias do arquivo municipal, não batia com as fichas de Rafael. A ata recebeu o termo técnico, incompatível. Esse não científico, seco, abriu a porta para o sim possível. No segundo ponto, aquele vinculado à anotação de troca acidental, a retroescavadeira não foi usada. Optou-se por remoção manual em camadas, para não comprometer vestígios. A profundidade anotada no livro coincidia com a prática da época. A equipe trabalhou com paciência, retirando terra úmida de forma controlada. Um retângulo de madeira apareceu aos poucos, com verniz escurecido e metais ainda perceptíveis. O tampo trazia o desgaste típico de décadas sob solo. O perito sinalizou o achado, a fotografia forense documentou cada etapa, os lacres numerados foram aplicados em sequência. Quando o fecho girou e a tampa cedeu, o conjunto de sinais pediu silêncio. Ali estava o corpo de um homem jovem, preservado dentro do que se espera para sepultamentos daquela época. Terno azul ainda reconhecível, camisa clara, detalhes do botão no punho esquerdo. Na mão esquerda, um anel de formatura com aro robusto, pedra escura e gravadas por dentro 3 letras minúsculas, porém legíveis. RMS. A ata recebeu a descrição, o anel não foi retirado naquele instante. A perícia fotografou as gravuras com macro e moldou o aro em silicone para leitura posterior, sem violar o objeto. Ao lado do tórax, junto ao forro do terno, um crachá gasto com o emblema da Associação Beneficente Aristeu Dias e o nome Rafael M. da Silva, semicoberto por oxidação. O conjunto de objetos não prova sozinho, mas cria uma constelação rara de coincidências convergentes. O protocolo seguiu. Coleta de arcada dentária para confronto com a ficha odontológica extraída do arquivo da família. Extração de tecido ainda apto a DNA mitocondrial com o devido acondicionamento em frascos estéreis. Medição de estatura estimada por ossos longos. Descrição de sinais de perfuração em área torácica compatíveis com trauma penetrante. Nada de conclusões apressadas. Apenas observação e método. O Ministério Público assistiu, a Defensoria rubricou as páginas, a assistente social que acompanhava Rosa segurou os dedos da idosa, que trazia o mesmo terço que a amparara por décadas. Quando os trabalhos foram suspensos para fechamento e transporte ao IML, a decisão ética recaiu sobre um gesto, permitir que Rosa Mendes dissesse uma palavra. A perícia não é cerimônia, mas às vezes o real exige um pequeno rito para que a verdade caiba dentro dos vivos. A idosa aproximou-se, manteve distância regulamentar, colocou a mão no peito e disse apenas: "Filho, te achei." Não houve clamor, nem aplauso, nem câmeras. Houve paz. E paz é um resultado que não cabe em laudo, porém sustenta qualquer investigação séria. Os laudos começaram a chegar em blocos. O odontologista apontou compatibilidade entre a arcada do corpo e a ficha clínica de Rafael, preservada por um dentista que, nos anos 80, atendia estudantes de medicina por convênio. O perito de balística não fala em arma numa exumação, mas o antropólogo forense descreveu lesões em arcos costais e externo, compatíveis com trajetória de projétil penetrante no hemitórax esquerdo, com sinais de fratura associada. O laboratório genético comunicou que, dadas as décadas transcorridas, o DNA nuclear estava degradado, mas o mitocondrial rendeu leitura suficiente para compatibilidade com a amostra de Rosa,
parentesco materno. O anel passou por microscopia que confirmou a gravação interna e a simbologia de formatura em padrão da época. O crachá foi comparado a outros achados do próprio acervo paroquial e do São Clemente. O brasão e a tipografia coincidiam. Paralelamente, o Arquivo Geral localizou um memorando antigo nunca anexado a processo judicial, descrevendo uma chuva persistente no dia da dupla cerimônia e relatando equívoco sanado por ajuste administrativo. O ajuste nunca ocorrera no papel certo. Ficara preso à burocracia que se perde quando instituições fecham. A soma não pediu crença, pediu coerência, e a coerência apontava que Rafael jazia no lugar errado desde 1991, ano de reformas internas, ou desde o enterro, a depender de como se interprete a cronologia das anotações. O juiz homologou a retificação cadastral, determinou a transferência do corpo para a sepultura correta e autorizou a entrega do anel à família após a cerimônia de recomposição, sob termo de responsabilidade. O núcleo limiar organizou uma nota técnica sem retórica, listando apenas o que foi observado. Localização de corpo com objetos compatíveis, assinaturas em cadeia de custódia, laudos periciais autônomos e ato judicial de retificação. Acrescentou algo incomum em relatórios: um apêndice metodológico explicando o porquê de Caio se manter preservado de todo o processo e como isso reduz risco de sugestão. A ciência que se presta ao humano precisa desse tipo de nota, para que ninguém confunda rigor técnico com frieza. O BGT sublinha: a correção de um erro de cemitério não prova doutrinas, mas repara uma injustiça concreta e, ao fazer isso, produz efeitos na vida de pessoas vivas. Rosa, Aline, Bruno, um menino de 5 anos. A cerimônia de recomposição ocorreu discretamente, com meia dúzia de pessoas e 2 servidores. Rosa levou uma flor branca e pediu que o terço ficasse entre os dedos do filho. O anel foi devolvido após a assinatura em termo. A idosa o guardou numa caixinha de madeira ao lado de fotos antigas. Não houve discurso. O pároco disse poucas palavras de consolo e citou Eclesiastes novamente, não para ungir o caso com religiosidade, mas para lembrar que a vida ocorre em camadas que a linguagem nem sempre alcança. Aline e Bruno não compareceram. Preferiram abraçar Caio em casa, onde as coisas voltavam a um ritmo possível. Naquela noite, Caio adormeceu cedo. Não houve fala em comum, não houve desenho novo, não houve pedido para voltar a lugar algum. Aline percebeu a mudança na respiração do menino e entendeu sem precisar de palavras. Aquilo que começou como inquietação encontrou um ponto de repouso. Bruno fechou o caderno de anotações e escreveu apenas uma linha. Concluiu-se o que competia aos adultos. A frase é simples, mas segura o peso de semanas. A investigação, é claro, não terminou ali. A universidade planejou publicação técnica, sem nomes completos, descrevendo o protocolo e os achados, para que outras equipes possam replicar ou criticar. O Ministério Público encaminhou recomendação ao setor de necrópolis para revisão de procedimentos em dias de chuva e cerimônias múltiplas. O São Clemente abriu um armário e, com a ajuda de arquivistas, iniciou a organização definitiva do material que herdou da Associação Beneficente Aristeu Dias, a fim de evitar novos desaparecimentos de memória. O que interessa ao fio desta narrativa, porém, é o que se passou dentro das 4 paredes onde vive a família Nascimento. A casa ganhou de volta um silêncio bom. Caio pediu bicicleta no fim de semana, mas ignorou o capacete vermelho por capricho de criança, que prefere o que é novo. Bruno comprou outro, desta vez preto, por coincidência ou cuidado. Aline ligou para Rosa e ouviram-se por longos minutos sem pressa. 2 mulheres unidas por algo que nenhum manual prevê. Uma história reparada. Se o caso termina aqui, já seria muito.
No entanto, o que veio a seguir acrescentou uma camada tão improvável quanto documentável, fechando um arco que começou na sala de emergência de um hospital que não existe mais. Uma voz que se perdera entre fitas, papéis e túmulos voltaria a se manifestar, não para pedir, mas para agradecer, e para revelar um último pormenor que nem a perícia nem o cemitério alcançam. O motivo de a memória ter escolhido um caminho de volta através de um menino de 5 anos. Após a retificação no cemitério, a casa voltou a respirar simples. Nem desenhos novos, nem frases enigmáticas. Dias corridos de escola, pão com manteiga, banho morno. Quando os silêncios ficam bons, as pessoas baixam a guarda, e foi nessa calma que algo diferente aconteceu. No meio da tarde, Caio pegou o telefone de brinquedo, brincou de discar, largou o objeto e pediu o celular da mãe, por 1 minuto só. Aline hesitou, entregou. Sem procurar contato algum, o menino encostou o aparelho no peito e sussurrou: "Obrigado, mãe Rosa. Agora eu fico leve." A voz que saiu do alto-falante em seguida não era de criança nem de ninguém presente. Eu também. Curta, grave, nítida. O celular gravava áudios automáticos. A função de lembretes estava ligada e o arquivo ficou salvo. O núcleo limiar, cauteloso, tratou o episódio como evento anômalo e encaminhou a amostra à mesma equipe forense que avaliara as microfitas. O parecer, de novo prudente, apontou compatibilidades acústicas com a voz do residente registrada no acervo, sem cravar impossíveis. Bastou a Rosa ouvir o recado para desatar um choro antigo que não machucava mais. Na semana seguinte, o pároco telefonou. Durante a reorganização do depósito, apareceu a cruz de madeira que ficava na capela do antigo hospital, oca na base, presa por 4 parafusos. Com a anuência da universidade e tudo documentado, o suporte foi aberto. Dentro, um invólucro de papel encerado guardava um microcassete e uma chavinha de metal. A fita, ao ser digitalizada, trouxe um registro pessoal. Rafael Mendes da Silva. Notas privadas. Se isto for ouvido, é porque falhei em avisar a tempo. Mãe, se encontrar, me perdoa o susto que causei em tanta gente. Não foi coragem, foi cuidado. Nada de mistério adicional. Nenhuma instrução mirabolante. Apenas humanidade. A chave, por sua vez, casou com um cadeado pequeno em uma caixa metálica vinda anos atrás com as doações ao salão paroquial. Dentro da caixa, um cartão amarelado com a inscrição manuscrita para Rosa, 1/3 de contas azuis e um recorte do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo, recortado por mão desajeitada. Aline levou o cartão à idosa. Não houve palavras. Houve abraço. O BGT registra. Reparação também é isto. Juntar objetos dispersos até que a memória possa sentar. Com a paz instalada, Caio parou de citar Rafael. Em lugar de memórias, vieram vontades de menino. Aprender a nadar, colecionar figurinhas, trocar o capacete por um preto igual ao do herói. A universidade consolidou um relatório técnico, sem nomes completos, que descreve procedimentos, achados, limitações e um anexo ético explicando por que a criança foi mantida longe de estímulos. O Ministério Público recomendou rotinas mais rígidas para acervos legados e sepultamentos em dias de chuva. A paróquia criou um armário com inventário e controle de acesso. E Rosa passou a dormir sem sobressaltos. Nada aqui pretende provar doutrina. O que se provou foi um erro material, corrigido à luz de papéis, vozes e chão. O resto fica no território íntimo de cada um. A família Nascimento escolheu agradecer. No domingo, Aline acendeu uma vela por todos os que ficaram no meio do caminho. Bruno escreveu uma linha no caderno. Quando adultos fazem sua parte, crianças podem ser só crianças. Caio, do alto de seus 5 anos, pediu bicicleta, e foi. Com o solo corrigido e o anel entregue, o assunto saiu das salas silenciosas e entrou nos corredores acadêmicos. O núcleo limiar organizou um dossiê enxuto, linguagem técnica, nada de espetáculo.
Origem das fitas, cadeia de custódia do áudio, confrontos acústicos, laudos odontológicos, compatibilidade mitocondrial, retificação no cadastro do cemitério, croquis do antigo complexo filantrópico, inventários, memorandos, decreto de desapropriação, ofício sobre o incidente na sala de trauma e registro de plantonistas com RMS. Cada peça veio acompanhada de datação, assinatura, protocolo, carimbo, além do apêndice ético explicando por que a criança permaneceu fora de estímulos, evitando sugestão. O conjunto seguiu ao comitê de ética, entrou em revisão cega e recebeu solicitações pragmáticas. Medições adicionais nas gravações, relatório complementar sobre ruído ambiental, descrição minuciosa do depósito paroquial e do armário recém-inventariado. Enquanto isso, a equipe publicou um pré-registro de metodologia para futuras replicações. Como tratar acervos analógicos, como digitalizar sem perda, como registrar depoimentos sem indução, quais formulários usar em cemitérios, que passos seguir ao encontrar famílias, como redigir termos de consentimento claros quando interromper um procedimento que arrisque ferir alguém. Ao lado desse roteiro, a universidade emitiu recomendações a órgãos públicos. Padronizar livros de campo, preservar mapas antigos, manter caixas herdadas de instituições extintas em ambientes secos, criar guias de consulta com supervisão, revisitar erratas manuscritas e, sobretudo, desfazer pendências de sepultamentos antigos com perícia independente. A peça não debatia doutrinas, enfrentava falhas administrativas. Críticas vieram, como devem vir, sem desmerecer pessoas. Um grupo pediu cautela, apontou possibilidade de coincidência fonética entre vozes, sugeriu análise com modelos complementares, lembrou que microcassetes sofrem desgaste, ressaltou limitações de comparação entre uma fala datada e outra captada por telefone. O limiar respondeu no mesmo tom. Anexou espectrogramas, descreveu alinhamentos de formantes, delimitou margens de erro, reforçou que laudos de solo e ossos bastavam para corrigir o equívoco do cadastro e que qualquer fenômeno acústico extra permanecia classificado como anômalo sem proclamações. Transparência desperta confiança, prudência sustenta credibilidade. A documentação do São Clemente avançou. Com arquivistas e voluntários, as caixas herdadas da Associação Beneficente Aristeu Dias foram higienizadas, etiquetadas, digitalizadas. Plantas de corredores com oratório contíguo à pediatria, divisórias de alumínio com vidro canelado, rotas de abastecimento por acesso secundário, tudo ganhou ficha limpa, código, prateleira. O paróquio montou um inventário visível, tranca nova, livros de entrada e saída, e decidiu expor discretamente a antiga cruz da capela com uma plaquinha que fala de cuidado com memórias, não de milagres. A prefeitura, por sua vez, criou rotina para cruzar erratas antigas com registros atuais e comunicou, em boletim interno, que dias chuvosos com cerimônias duplicadas exigem dupla conferência. No Lar Nascimento, nada de entrevistas, nada de rede social. Aline continuou com encomendas, Bruno voltou à rotina das corridas, Caio frequentou a escola, aprendeu a nadar, colecionou figurinhas, usou capacete novo sem simbolismo. A ligação com Rosa manteve-se doce. Visitas curtas, bolo simples, conversa baixa. A idosa, agora com o olhar descansado, colocou o anel na caixinha junto do terço azul e do recorte do Salmo 23, guardando o conjunto numa gaveta que não precisa mais ser aberta para que o peito respire. Reparação também é isso, não produzir notícias, e sim devolver normalidade. A publicação final saiu em periódico com foco em consciência e memória, linguagem seca, sessões precisas, histórico, materiais, métodos, resultados, limitações, implicações administrativas. Conclusão: erro de sepultamento comprovado e corrigido. Convergência pericial entre arcada, DNA mitocondrial, crachá e objeto com iniciais.
compatibilidades arquitetônicas entre relatos infantis e plantas antigas, ocorrência noturna na sala de trauma, documentada por órgão público, registro sonoro assinado por residente homônimo, eventos acústicos contemporâneos classificados como não explicados, com necessidade de investigações adicionais se e somente se novas amostras limpas surgirem. O artigo cita que a proteção da criança foi eixo do protocolo, pois ciência sem cuidado social perde a alma do ofício. Com a circulação do estudo, outros serviços escreveram solicitando o manual de boas práticas para acervos herdados. Surgiram relatos de familiares com dúvidas antigas sobre lápides trocadas. A universidade, cautelosa, montou uma linha de triagem. Casos com papel, mapa, nome, parente, nada de caça a mistérios. O objetivo é corrigir cadastros, não fundar crenças. E no rodapé de cada resposta, uma lição do caso Caio Rafael. Quem guarda caixas, guarda histórias. Quem organiza caixas, evita que dor vire bruma. No fecho desta etapa, o narrador mantém o acordo inicial. Nada de anúncio grandiloquente. O que havia para provar, provou-se no terreno, em papel e em laboratório. O que sobra, cada consciência lida no seu íntimo. Rosa reencontrou o sossego. Aline e Bruno entregaram ao filho a gentileza de ser apenas menino. O núcleo limiar seguiu com trabalho paciente, preservando o essencial: método, ética, cuidado. E sob o rumor constante da cidade, uma ideia simples ganhou corpo. Quando instituições funcionam, memórias encontram casa. A publicação técnica não encerrou o assunto, apenas mudou o palco. Chegaram cartas de grupos céticos pedindo replicação com laboratórios independentes, auditoria da cadeia de custódia e revisita aos autos do arquivo municipal. O núcleo limiar aceitou todas as exigências razoáveis, ciente de que ciência se fortalece sob escrutínio. Em 12 de setembro de 2021, 3 equipes externas, uma de acústica forense, outra de antropologia e uma de documentoscopia, iniciaram reanálises, sem acesso a pessoas vulneráveis, com acompanhamento jurídico e ata assinada a cada etapa. A acústica rodou espectrogramas de alta resolução, comparou formantes F1, F3, avaliou pitch médio, dinâmica, jitter e shimmer dos microcassetes contra o áudio curto do celular. Conclusão: similaridade significativa entre a voz identificada como Rafael e a amostra atual, com margem de incerteza explicitada, nada de prova final, tudo de probabilidade mensurável. A antropologia revisou medidas de fêmur, úmero e clavícula, recalculou estatura, plus 2 cm, reavaliou lesões no hemitórax esquerdo e confirmou compatibilidade com perfuração por projétil anterior à morte, além de sinais de reanimação torácica, típicos de emergência. A documentoscopia fotografou a gravação RMS. No anel e mediu profundidade média de 0,18, 0,22 mm. Traço com passo regular de ferramenta compatível com ourivesaria dos anos 1980. Laudo anexado, sem floreio. Enquanto as análises corriam, o Arquivo Geral localizou, em 23 de setembro, um memorando extraviado de 1991, registrando incidente noturno na sala de trauma da Associação Beneficente Aristeu Dias, com menção à vigia chamado Tico, o mesmo Manuel entrevistado durante a fase de campo. O documento descrevia 2 suspeitos e correria no setor de controlados. Remetia a um BO, arquivado em delegacia já extinta, cujo acervo, por sorte, fora incorporado à Polícia Técnico-Científica em 2006. Ao cruzar números, emergiu a folha 47 de um caderno de ocorrência. Relato de paciente idosa portando terço, gritos, tentativa de proteção por um médico jovem, disparo único, chuva leve. O texto, frio como toda a burocracia, coincidia com o mosaico montado ao longo de meses. No bairro, Rosa Mendes passou a receber visitas curtas de Aline, sempre sem Caio.
Em uma tarde de outubro, a idosa abriu uma caixinha e mostrou um boleto antigo da Universidade Estadual com o nome Rafael Mendes da Silva. Taxa paga em 1989. Carimbo esmaecido. Guardara por teimosia, como se papéis fossem âncoras. O limiar digitalizou, devolveu e anexou aos apêndices. Não muda laudos, mas oferece contexto humano. Ninguém inventa boletos de 30 anos sem deixar rastros. Críticas duras também vieram. Um coletivo apontou que lembranças infantis podem ser construídas por exposição inadvertida. A resposta não recorreu à retórica. Apresentou diário de campo com linhas do tempo. Descreveu bloqueios a conteúdos sugestivos. Registrou que Caio jamais foi levado a acervo, cemitério, salão paroquial, laboratório. Mostrou-se o desenho da planta feito antes de qualquer papel aparecer. Ressaltou-se que dados cruciais, como as iniciais no anel, surgiram antes do achado físico. Sem bravata, apenas linha ligando pontos. Em 5 de novembro, os 3 grupos independentes entregaram pareceres. O da acústica, compatibilidade robusta entre amostras com limitações de origem tecnológica. O da antropologia, consistência osteológica com indivíduo masculino jovem, lesão compatível com projétil e sinais de intervenção médica. O da documentoscopia, gravação interna RMS, produzida por punção rotativa, padrão histórico, sem indícios de adulteração. Nenhum assinou milagres. Todos assinaram processo. Na ciência, isso vale mais do que anúncio. O São Clemente concluiu a higienização das caixas herdadas. Listas de plantões dos anos 1990, mapa de divisórias de alumínio com vidro canelado, croquis do oratório junto à pediatria e correspondências sobre desapropriação foram incorporados a um repositório digital com metadados, data, autor, setor, código. O pároco, por sua vez, colocou a antiga cruz da capela num pequeno oratório lateral, com uma plaquinha sóbria. Memória cuidada, nada de apelos. Só cuidado. No Lar Nascimento, a normalidade virou compromisso. Bruno guardou o caderno com uma fita azul e escreveu encerrado. Aline manteve o hábito de ligar para Rosa nas sextas. Caio treinou natação, ganhou figurinhas novas, pediu pipoca. Uma única frase ainda apareceu breve, no fim de novembro. Olhando o céu de fim de tarde, disse, já ficou tudo no lugar, e correu para brincar. O BGT não interpreta, anota e deixa quieto. A reedição do estudo saiu em dezembro de 2021, com anexos adicionais, método replicável e limitações claras. Conclusão reafirmada, erro de sepultamento comprovado e corrigido, convergência entre ossos, DNA mitocondrial, crachá, anel, arquitetura interna da unidade extinta, batendo com relatos infantis registrados antes dos documentos. Eventos acústicos classificados como anômalos, sem extrapolações filosóficas. O texto recomendou políticas de acervos legados, livros de campo padronizados e conferência dupla em dias chuvosos com mais de uma cerimônia. Se alguma prova ficou para trás, ela não pertence aos tribunais nem aos jornais. Pertence à vida miúda, que recomeça quando as coisas voltam ao lugar. O caso, que começou com um eu morri, de 5 anos, terminou com adultos fazendo o que lhes cabia: organizar caixas, corrigir cadastros, acolher gente. Pouco glamuroso, totalmente necessário. Quando papéis, laudos e solo se alinham, o barulho externo baixa. Por dentro, contudo, começa outro movimento. O dos efeitos práticos. O núcleo limiar transformou o dossiê em curso breve para equipes de arquivo, cemitérios e paróquias. Higienização de acervos legados, rotinas de catalogação, cadeias de custódia, protocolos para achados sensíveis. Hospitais públicos aderiram ao roteiro com ajustes locais. Bibliotecários criaram guias de consulta, cartórios revisaram cadernos antigos com erratas manuscritas.
O que nasceu de um caso improvável virou método replicável para reduzir extravios de memória institucional. Céticos responsáveis mantiveram a lupa. Um núcleo independente repetiu medições acústicas com softwares distintos e confirmou compatibilidade estatística entre a voz dos microcassetes e o registro captado por celular, sempre sublinhando limites de tecnologia analógica. Antropólogos publicaram revisão de estimativa de estatura e traumas do hemitórax esquerdo, alinhando as conclusões com sinais de reanimação torácica. Documentoscopistas compararam entalhes do anel a peças de ourivesaria do fim dos anos 1980, reforçando a leitura RMS sem vestígios de alteração recente. Em cada página, a mesma disciplina: nome, data, assinatura, margem de erro. No bairro, a vida retomou seu compasso. Aline e Bruno preservaram a casa como lugar simples. Caio incorporou rotina de criança. Piscina, lição, figurinhas. E aqui e ali, surpreendia por uma ausência. Não tocava mais no tema que um dia pesou tanto. Em vez de frases enigmáticas, vieram planos pequenos: passeio de bicicleta, filme de tarde, bolo de cenoura da vizinha. A rosa, o anel, descansava numa caixinha ao lado do terço azul e do recorte do Salmo 23. A idosa passou a caminhar melhor, como se o corpo inteiro reconhecesse que a espera terminou. A prefeitura instalou uma placa discreta junto ao estacionamento comunitário, com texto seco sobre a antiga associação beneficente Aristeu Dias e sua história de atendimento popular. Sem nomes, sem mitos. Apenas a indicação de que ali funcionou uma unidade filantrópica e que seu acervo foi incorporado a centros públicos. O pároco organizou na capela uma pequena vitrine com a antiga cruz, um resumo das rotinas de preservação e um convite ao cuidado com objetos que guardam histórias. Nada ficou espetaculoso, só útil. O estudo atualizado entrou em repositórios acadêmicos com anexos suplementares, espectrogramas, fotos macro do entalhe no aro, croquis do complexo demolido, cópias do processo de desapropriação, páginas do livro de campo com as notas de troca de gaveta. A seção final não vende certezas metafísicas. Fixa o que é verificável. Erro de sepultamento comprovado, retificação homologada, congruência entre arquitetura antiga e desenhos feitos antes de qualquer papel, vozes tratadas como eventos anômalos, registradas, comparadas, jamais espetacularizadas. O resultado mais robusto não foi uma tese nova. Foi o reforço de que instituições que organizam memórias evitam que famílias carreguem por décadas aquilo que o arquivo poderia resolver. Surgiram também pontos de cuidado. Educadores pediram diretrizes para lidar com crianças que relatam lembranças incomuns. O limiar respondeu com cartilha simples: não induzir, não negar, não expor, registrar com concisão, procurar avaliação clínica, acionar centros universitários quando houver elementos checáveis. O material trouxe exemplos do caso Caio, Rafael, sem nomes completos, mostrando como a proteção da infância guiou cada decisão. A lição é modesta e poderosa. Sem ética, informação vira ruína. Num entardecer claro, Rosa recebeu Aline e Bruno para um café. Conversaram de coisas comuns: preço do feijão, ônibus atrasado, calor da cidade, até que a idosa abriu a gaveta e tirou o cartão antigo com a caligrafia trêmula: para Rosa. Disse que, quando segura o papel, não pensa mais na violência, pensa no cuidado que atravessou o tempo, do rapaz que anotava casos ao voluntário que guardou caixas, do arquivista ao juiz, de técnicos a pais que souberam dizer não para o espetáculo. São fios diferentes segurando a mesma rede. Uma carta assinada por 3 associações profissionais circulou nas semanas seguintes, recomendando que órgãos públicos criem salas de memória com acesso regulado e que erratas antigas de cemitérios sejam auditadas periodicamente. O texto cita o caso como modelo de reparação administrativa.
não se discute crença, corrigem-se papéis. Em paralelo, um grupo de psicólogos clínicos elaborou uma nota técnica sobre manejo de famílias em situações semelhantes, foco em vínculo, rotinas estáveis, sigilo, respeito às escolhas dos responsáveis. E Caio, dele restam as coisas miúdas que fazem a infância ficar inteira. A alegria de receber uma medalha de piscina, o riso fácil quando a bicicleta embala, a curiosidade por mapas da cidade, agora por interesse de explorar caminhos, não para procurar sombras do passado. Em determinado domingo, ao passar de carro perto do estacionamento comunitário, ele olhou pela janela, sorriu sem solenidade e disse apenas: "Tá tudo certo." Depois pediu sorvete. O narrador encerra este trecho como começou, com cautela. O caso apresentado ao país como primeiro brasileiro comprovado não quer vender milagres. Quer lembrar que comprovar aqui significou resolver o que documentos, ossos, gravações e chão permitiram resolver. O resto permanece na intimidade de cada consciência. Há quem chame de providência, há quem prefira acaso improvável. Em ambos, cabe a mesma decisão, cuidar das coisas que nos cabem, arquivos, sepulturas, crianças, histórias. Com a poeira assentada, vieram mudanças discretas e eficazes. A Prefeitura publicou instrução normativa exigindo dupla conferência em sepultamentos com cerimônias simultâneas e chuva contínua, fiscalização cruzada entre livro de campo e mapa da quadra, além de auditoria trimestral em erratas antigas. Cemitérios municipais ganharam fluxo padronizado para retificação cadastral quando surgirem dúvidas robustas. O texto nasceu do caso, mas não o cita. Privilegia procedimentos, não narrativas. O núcleo limiar transformou aprendizados em oficina para servidores e voluntários, guarda climatizada de acervos, limpeza de papéis com trincha macia, indexação com metadados simples, protocolos de cadeia de custódia, formulários de consentimento sem jargão, critérios para conter sugestão em entrevistas. A paróquia adotou catálogo visível, chaves numeradas, registro de entrada e saída, armário hermético. O São Clemente encerrou a fase de digitalização do legado da Associação Beneficente Aristeu Dias, liberando consulta supervisionada para estudantes de História da Saúde Pública. Grupos céticos convidaram o limiar a um painel conjunto. Nada de duelo. Comparação franca de métodos. Discutiram desgaste de microcassetes, limites de correlação acústica, intervalos de erro em estimativas osteológicas, riscos de viés em lembranças infantis. A equipe apresentou os controles aplicados: distanciamento da criança de qualquer acervo, registro cronológico das falas, checagem independente dos papéis, validação externa dos laudos. O consenso possível emergiu no meio. O núcleo corrigiu um erro material e documentou um conjunto de fatos convergentes. Interpretações filosóficas cabem à esfera íntima. Na vizinhança, a rotina retomou sabor de cotidiano. Rosa passou a cultivar manjericão na janela. Trouxe a antiga caixinha para a sala, não como altar, mas como lembrança bem guardada. Dentro, o anel, o terço azul e o recorte do Salmo 23, que ela agora lê sem nó na garganta. Aline e Bruno mantiveram prudência, nada de mídia, nada de rede. O que era extraordinário virou responsabilidade cuidada entre poucas pessoas. Chegaram mensagens de outras famílias com dúvidas antigas sobre lápides. O limiar respondeu com o mesmo roteiro. Sem promessas, sem espetáculo, só papel, mapa, parentesco comprovável, perícia quando necessário, amparo psicológico sindicado. Algumas solicitações se resolveram em cartório, outras exigiram garimpo de caixas herdadas. Em todos os desfechos, uma lição reafirmada: memória institucional não se improvisa. Na escola, Caio descobriu afinidade por mapas e plantas de lugares. A professora trouxe exercícios de orientação espacial.
O menino sorriu ao identificar entradas e saídas em diagramas, agora por jogo, não por dor. Em casa, pediu capacete preto novo, porque o antigo ficou pequeno. Bruno instalou rodinhas extras na bicicleta. Aline filmou a curva mais bonita da tarde. Nenhuma frase enigmática, só infância. O estudo final, com anexos ampliados, circulou entre universidades e órgãos públicos. A conclusão: seca, erro de sepultamento comprovado e sanado, convergência entre arcada, DNA mitocondrial, crachá, anel, compatibilidades arquitetônicas entre plantas antigas e desenhos registrados antes de qualquer documento. Eventos acústicos, classificados como anômalos, tratados com cautela. A seção Limitações ocupa páginas inteiras. Degradação de fita, ruído de ambiente, lacunas de arquivo, imprecisões de lembrança. Essa honestidade sustentou o respeito de quem discorda. À margem dos relatórios ficou um gesto pequeno. Aline deixou uma vela acesa na capela do bairro, não para explicar mistérios, mas para agradecer gente que carregou caixas, assinou páginas, cavou com paciência, falou pouco e fez o necessário. Rosa telefonou desejando paz boa para todos. Combinou bolo simples no domingo, conversa baixa, risadas com Caio falando de piscina. O BGT anota: reparar não é transformar dor em notícia. É devolver lugar a quem nunca deveria ter sido deslocado. Se o caso virou referência, não foi por fogos, foi por método. Se emocionou, foi porque tratou vidas com respeito. Se permanece, é porque ensinou uma coreografia que qualquer município pode dançar. Organizar acervo, padronizar livros, auditar erratas, proteger crianças, ouvir famílias, agir com e para pessoas. O resto pertence ao território silencioso de cada consciência. E esse território não cabe em análise técnica. No horizonte, apenas o necessário. Manter rotinas, acolher consultas, arquivar com rigor, recusar sensacionalismo. E quando outra história semelhante bater à porta, responder com o mesmo trinômio: prudência, prova, proteção. Quando a notícia esfriou e o estudo parou de circular entre mesas de comitê, sobrou o que realmente sustenta histórias que não cabem em manchetes. Rotinas simples e responsabilidades que não expiram. O núcleo limiar consolidou um protocolo padrão para situações sensíveis, dividindo o fluxo em 7 passos enxutos. Acolhimento sem indução, avaliação clínica, registro cronológico, busca documental independente, perícia externa quando houver matéria verificável, decisão jurídica apenas se necessário, retorno humanizado às famílias. Nada de atalhos. Nada de vitrines. O documento foi compartilhado com secretarias municipais, arquivos públicos e conselhos profissionais. Onde chegou, gerou pequenos ajustes que evitam tempestades futuras. Salas secas para caixas antigas, planilhas básicas com metadados, controle de chaves, recibos para cada consulta, listas claras de quem toca o quê. Críticas continuam chegando. E são bem-vindas. Um grupo de linguagem questionou similaridade acústica baseada em amostras curtas. Recebeu todos os raw files, relatórios de ruído, parâmetros analisados, limites assumidos. Outro coletivo pediu reavaliação cega das lesões torácicas. 3 pareceristas independentes replicaram medições, apontando variações mínimas, sem mudança de conclusão. Houve quem reclamasse do uso da palavra anômalo. A equipe respondeu que a taxonomia é provisória, escolhida para nomear sem declarar certezas ontológicas. No saldo, venceu o espírito de oficina. Divergência técnica melhora método, propaganda atrapalha. No bairro, as mudanças quase não se veem, mas sustentam tudo. A paróquia criou um pequeno memorial útil, sem aura milagrosa. A antiga cruz limpa, uma linha sobre preservação, uma caixa de sugestões para famílias que guardam papéis sem saber onde levar. O São Clemente passou a oferecer plantão de arquivo uma vez por mês,
com voluntários treinados em limpeza de papel, catalogação e digitalização de pequenos acervos familiares. A prefeitura instituiu a auditoria anual de livros de campo nos cemitérios e publicou um guia de boas práticas para dias chuvosos com cerimônias simultâneas. Nada disso rende foto de capa. Rende menos erros. Rosa ajustou a casa ao novo sossego. O anel descansa numa caixinha ao lado do terço azul e do recorte do Salmo 23. Às vezes, ela lê o trecho e sorri sem lágrima. A idosa não virou personagem público. Continua vizinha que opina sobre o ponto do feijão, reclama do ônibus cheio, oferece bolo na tarde quente. Quando Aline e Bruno passam para um café curto, o assunto é escola, trânsito, preço da feira. Só de vez em quando surge um agradecimento baixinho pela firmeza com que protegeram Caio. Ninguém romantiza dor. Todos aprenderam a guardar espaço para aquilo que não precisa de plateia. O menino, livre de fardos que não são de criança, descobriu encantos discretos. Mapas, plantas de lugares, pequenas aventuras de bicicleta. A professora percebeu que ele gosta de entender a lógica de entradas e saídas, de postos e corredores. Agora por curiosidade lúdica, não por lembrança. Em casa, pede capacete antes de pedalar, mas não por símbolo, por hábito que faz sentido. Uma infância que respira não pede decodificadores, pede colo, tarefa, banho morno, riso depois do jantar. O estudo, já em versão final, encerra com recados práticos. Para instituições, organizar acervo é política de cuidado, não luxo. Digitalizar sem método cria confusão. Erratas manuscritas pedem revisão. Caixas órfãs devem ganhar tutela. Para profissionais, acolher sem induzir, registrar sem adornar, recusar exposição de vulneráveis, pedir perícia a tempo. Para famílias, guardar papéis, anotar falas com data, buscar apoio clínico, compartilhar somente com quem sabe lidar com material sensível. Para todos, não transformar enigmas em espetáculo. E aquele telefonema breve, a voz curta que agradeceu pelo alto-falante, continua classificada como evento anômalo, documentado, preservado, comparado e, ao final, colocado no lugar certo. O das coisas que a técnica descreve sem pretender explicar tudo. O ponto forte do caso não está aí, está nas peças que qualquer servidor comprometido poderia replicar. Retificação cadastral, cadeia de custódia íntegra, laudos independentes, arquivos organizados, ética constante. Se existe uma moral, ela cabe numa frase que Bruno rabiscou na contracapa do caderno antes de guardá-lo pela última vez. O extraordinário não nos dispensa do ordinário, exige que ele seja bem feito. E o BGT, fiel ao acordo de sobriedade, guarda essa sentença como fecho provisório, lembrando que histórias assim terminam quando instituições fazem seu trabalho e famílias, enfim, podem voltar às suas mesas, aos seus dias, às suas horas sem sobressalto. O arco está quase completo, falta apenas o epílogo. O que cada pessoa fez, com o que aprendeu e de que modo uma cidade grande, apressada, pode manter vivo o aprendizado de um caso que começou com uma frase impossível e terminou com a correção concreta de um erro antigo. O caso que começou com uma fala improvável, "eu morri", terminou em algo muito concreto. Correção documental, retificação de sepultura, restituição de objeto, reorganização de acervo e normas públicas para evitar novos erros. Nada de holofote, só trabalho. O núcleo limiar deixou como legado um protocolo replicável. O São Clemente higienizou caixas herdadas. A paróquia catalogou doações esquecidas. A prefeitura padronizou livros de campo. Criou auditorias, instituiu dupla conferência em dias chuvosos, com cerimônias simultâneas. A cidade saiu maior porque aprendeu a cuidar de papéis, gente e chão. Para Rosa Mendes, a paz não veio de teorias, e sim de gestos. Exumação sob perícia, laudos independentes,
DNA mitocondrial compatível, arcada condizente, crachá com brasão da Associação Beneficente Aristeu Dias, anel com RMS devolvido, registro municipal apontando o incidente na sala de trauma, microfitas autenticadas, gravação atual classificada como anômala. O conjunto formou uma comprovação específica. Erro de sepultamento sanado no Rio de Janeiro. É isto que sustenta o título desta narrativa. Menino de 5 anos, lembra sua morte. Primeiro caso brasileiro comprovado no Rio de Janeiro. Comprovado, aqui, não assina doutrina, assina fato administrativo e forense devidamente corrigido. Aline e Bruno escolheram o caminho difícil. Proteger Caio de exposição, recusar entrevista, manter rotina. O mérito deles foi fazer o ordinário bem feito. Guardaram diário de campo, evitaram induções, buscaram avaliação clínica, aceitaram acompanhamento universitário, só pediram juiz quando havia matéria verificável. O resultado foi o melhor possível para uma criança, infância intacta. O menino hoje pedala com capacete preto, aprende mapas, afina a curiosidade em diagramas e segue adiante sem carregar peso que não lhe cabe. Do outro lado, a memória de Rafael Mendes da Silva ganhou lugar certo. O terço azul, o Salmo 23 recortado, o cartão para Rosa e o anel na caixinha não são relíquias para culto, são lembranças arrumadas. Rosa lê o versículo e sorri. Não por saudade dolorida, mas por gratidão. A idosa dorme melhor, cozinha feijão no ponto, reclama do ônibus cheio, convida vizinhos para bolo simples. Reparação verdadeira devolve o comum, e o comum é o que sustenta tudo. A universidade, por sua vez, publicou estudo com método claro, limitações assumidas e dados suficientes para escrutínio externo. As equipes céticas reanalisaram formantes, pitch, jitter, shimmer, compararam entalhe no aro, recalcularam estatura por ossos longos, revisaram lesões torácicas, confirmaram convergências e demarcaram incertezas. O saldo não foi provar o impossível, foi mostrar o possível com governança, cadeia de custódia e ética. É assim que se honra a ciência, com transparência e freio. Na paisagem urbana, um gesto pedagógico. Placa discreta no estacionamento comunitário, indicando que ali funcionou a Associação Beneficente Aristeu Dias, unidade filantrópica que atendeu populações vulneráveis até a desapropriação. Sem romance, sem culto. Apenas memória organizada para que ninguém precise reinventar o passado a cada geração. O pároco montou vitrine mínima com a antiga cruz e um aviso curto. Memória cuidada. O São Clemente abriu plantão mensal de arquivo para famílias com pastas órfãs. O Arquivo Geral revisita erratas anualmente. Cada parte fez a sua. Quanto ao episódio acústico no celular, ele permanece no lugar exato. Evento anômalo registrado, periciado, comparado e, por fim, guardado sem alarde. Não é o alicerce do caso, é só uma fresta. O alicerce está nos autos, no solo, nos objetos, nos pareceres, na homologação judicial e na retificação concluída, e principalmente no compromisso de não transformar vulneráveis em espetáculo. Se existe lição derradeira, ela cabe numa frase do caderno guardado por Bruno. O extraordinário não absolve ninguém do ordinário, obriga a fazê-lo direito. O BGT concorda e encerra. Que outras cidades aprendam com este roteiro. Acolher sem induzir, checar sem humilhar, publicar sem sensacionalismo, reparar sem ruído. Quando instituições funcionam, a vida recomeça no lugar certo. A mesa de casa, a rua conhecida, o bairro que respira, o quintal com vento, e no fim é isso que vale.